Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bom dia, meus amigos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Alegria para mim poder compartilhar com você a palavra do Senhor nesse dia. Estou aqui num sítio, refugiado aqui, repondo as minhas energias, no sítio aqui do meu amigo Arthur, da minha cunhada Eudaí, irmã Eugênia, senador Pompeu. Estamos aqui passando a semana e descansando. Nós temos a grande alegria de poder desfrutar desse momento e dessa oportunidade de descanso. Então aqui nesse ambiente, em contato com a natureza, eu quero compartilhar uma palavra de graça, uma palavra de vida para o seu coração. Eu quero ler em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 1, do 1 até o versículo 11. Diz a palavra do Senhor assim: Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, desbulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Nós, nesses últimos dias, temos necessidade de voltar ao Evangelho e revisitar os Evangelhos. E não sou eu que estou falando, muitos teólogos, muitos, inclusive o próprio Dr. Augusto Nicodemos, numa das suas mensagens recentes, ele falou disso, que há uma tendência muito grande hoje dos evangélicos, muitos evangélicos, estarem de novo ressuscitando a lei, de novo interpretando mal as escrituras e vivendo como se tivesse de novo sob o regime da lei. Então, virando mais judeus, ou são mais judeus do que cristãos. Então, essa é a razão porque muita gente tem defendido, né, coisas que são próprias da lei, são próprias da religião judaica, como vingança, né, como armamento e outras coisas mais. Então, nós precisamos revisitar o Evangelho para ver com Jesus ou em Jesus mais ou menos o caminho, né? Nós nunca vamos interpretar 100% porque nós somos falhos demais, mas nós precisamos revisitar o Evangelho para procurar chegar o máximo próximo àquilo que Jesus quer que nós vivamos. Por quê? Porque a própria teologia do Novo Testamento, se você for ler Colossenses, no grande hino cristocêntrico do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem visível desse Deus invisível, é a imagem perfeita do Deus que se revela em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo reúne em si toda a plenitude da divindade, toda a manifestação não só do poder, né, de todo o poder que está em Jesus, como também de toda a graça que Deus
quis revelar em Jesus, e também de toda a justiça que Deus cobrou em Jesus. Toda a justiça que a lei exigia foi cobrada de Jesus. Por isso que ele agradou moê-lo. Por isso que Jesus pagou na cruz um preço muito alto pelos nossos pecados. Então, nesse texto, nós vamos perceber exatamente esses dois sistemas. O sistema religioso, não só nesse, mas no Novo Testamento nós vamos encontrar vários encontros ou diálogos ou confrontos entre Jesus e esses fariseus, entre esses saduceus, essas autoridades judaicas, que está aqui em jogo esta interpretação, ou esta nova interpretação, o que eu chamo da hermenêutica da graça versus a hermenêutica legalista. E aí nós temos aqui, nesse encontro, esses dois sistemas. Por um lado, nós temos Jesus Cristo interpretando corretamente as Escrituras, inclusive interpretando o sentido do sábado. E por outro lado, legalistas que se apegam à letra fria, sem entender o sentido pelo qual esta lei foi escrita ou foi dada, e usando esta palavra que foi dada para ser uma palavra para trazer vida, libertação, uma palavra para trazer consolo, descanso, e esta mesma palavra é usada de forma manipulada ou mal interpretada para oprimir, para matar, para pensar-se num fim em si mesmo, sem pensar no propósito maior pelo qual Deus estabeleceu. Então nós temos esses dois sistemas. E eu quero destacar aqui algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos perceber Jesus, que é o autor da vida, que é aquele que manifesta a vida, a graça, sendo confrontado pelos legalistas religiosos que não entendem o sentido das coisas, mas acham que têm o domínio, o direito e a verdade consigo, em si, a ponto de ver em Jesus que é a verdade, ver em Jesus que é a vida, ver em Jesus que é a imagem exata do Pai, a interpretação exata do sentido da palavra que ele deu, que ele revelou, que o Pai revelou, ver em Jesus uma ameaça ou ver em Jesus um alvo ali do seu ódio para destruir. Então nós vamos perceber isso várias vezes, nesse texto, 3 momentos. O texto diz que Jesus Cristo faz um gesto no sábado de colher espigas, desbulhar com as mãos e comer. Porque o sábado foi dado para o nosso descanso. Deus tinha dado o sábado para o judeu para descanso, para que o homem descansasse da sua obra, ou fosse um dia que ele não trabalhasse, no sentido de não ser escravo do trabalho, mas pudesse desfrutar da criação, desfrutar do Criador e ter um tempo de descanso, de desfrute, de desfrutar do que Deus criou, inclusive. Esse era o sentido do sábado, mas os fariseus, os judeus, com o tempo perceberam que a regra era tão rígida que não se podia fazer nada no sábado, nada, inclusive nem mesmo um gesto de desbulhar uma espiga. Não, nada poderia ser feito no sábado. Então eles acabaram transformando o sábado, que era para ser um lugar de descanso, um dia de descanso, num instrumento de opressão, de ódio, contra aqueles que ousassem pensar diferente. Foi o que aconteceu com Jesus. E aí o texto diz que no outro sábado tem lá uma pessoa com a mão ressequida, com uma pessoa doente. Então no sábado não se pode ter misericórdia, no sábado não se poderia curar, no sábado não se poderia fazer o bem, salvar uma vida? Jesus faz essa pergunta. E o texto diz que eles, os escribas e os fariseus, observavam, versículo 7, procurando ver se ele faria uma cura no sábado a fim de acharem de que o acusar. Então Jesus seria acusado de estar salvando uma vida. Jesus estaria sendo acusado de quebrar uma regra que eles criaram na cabeça dele, que eles colocaram na cabeça dele como absoluta, para de alguma forma acusar Jesus. Então você percebe como a religião, se for mal interpretada, ou se ela for mal gerida, se ela for mal entendida, a religiosidade
ela se transforma num instrumento de opressão, num instrumento de morte, num instrumento de escravidão, num instrumento de opressão mesmo. Então, não ter misericórdia, não pensar na vida, não procurar salvar a vida, como Jesus disse: o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer. Então Jesus Cristo, eu diria, está aqui nos ensinando lições preciosas em relação a todos os aspectos. Então, em relação à lei, se você ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, quando trata da lei, diz: a lei é boa. A lei não é mal, a lei não é ruim. Aliás, toda a lei é boa, porque a lei, geralmente, ela é estabelecida e sempre foi para ajudar as pessoas a gerirem as suas vidas ou colocarem freios até na maldade e no crime e fazer com que a vida seja protegida. Então, se você perceber, a religiosidade, ela é tão cruel dos fariseus, dos escribas, que é capaz de transformar aquilo que é bom, um sábado que era bênção, num instrumento de morte. Então, tenha muito cuidado com as interpretações que alguém faz das Escrituras. Porque algumas pessoas fazem interpretações das Escrituras, muitas vezes literais, sem entender a finalidade, como não entenderam aqui a finalidade da lei, a finalidade do sábado, sem entender o sentido que está por trás das palavras e muitas vezes sem levar em conta algo que é absoluto, que é a vida, para oprimir ou para simplesmente ficarem sendo escravos de caprichos, escravos de regras, escravos de convenções, de mandamentos humanos e muitas vezes oprimir, destruir, matar as pessoas. Então, tenha muito cuidado com isso, Jesus nos ensina isso aqui. Jesus nos ensina a segunda coisa, que é um princípio hermenêutico da nossa própria reforma protestante do século XVI. Grande primado da reforma, no quesito aqui hermenêutica, interpretação da Bíblia. Jesus usa esse princípio aqui que é tremendo. Jesus usa o princípio da reforma, o principal princípio da reforma, para interpretar as Escrituras. E esta é uma regra importante, é um princípio importante que nós devemos guardar para todas as outras situações que você não estiver entendendo ou quiser entender melhor as Escrituras. Jesus diz: vocês ao menos têm de lido, respondeu Jesus, nem ao menos têm de lidos o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da propiciação e os deu aos que com eles estavam, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Jesus agora está dizendo, para responder a uma crítica, a uma pergunta que os fariseus fizeram, né, é lícito fazer isso no sábado, né, colher umas espigas para comer, é lícito? Jesus diz, então, nem ao menos tendo lido o que fez Davi. Jesus agora usa uma outra situação que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, de 1 a 6. Não é um momento em que Davi, para salvar a vida, ele faz algo talvez muito mais grave, que é pegar o pão da propiciação, que era proibido entrar naquele ambiente, que era só o sumo sacerdote que podia manusear e lidar com aquilo, mas em face da vida, diante da fome, para salvar a vida, Davi não só entra, como pega o pão e distribui para os seus companheiros para salvar a vida. A vida, mais uma vez, aí, acima dessas regras, acima das regras religiosas. E aí Jesus, então, usa o princípio, né, da reforma, que é as Escrituras, esclarece as próprias Escrituras. As Escrituras explicam as Escrituras. As Escrituras interpretam as Escrituras. Textos mais obscuros são clareados, clarificados, são entendidos quando você usa outros textos da própria Escritura, das próprias Escrituras, para entender certos textos difíceis. Jesus, então, usa aqui uma regra hermenêutica que nós devemos seguir. Jamais pegue textos isolados, jamais pegue versículos isolados para fazer teologia. Você que agora tem liberdade de ler a Bíblia, você que agora é teólogo da internet, do Facebook, que consegue jogar interpretações de todo tipo, muitas vezes sem responsabilidade, sem entender o que está fazendo, o que nós estamos vendo isso aí, hoje é isso, garotos, né, garotas, pessoas que saíram das fraldas agora fazendo declarações teológicas sem entenderem nada do que estão fazendo, muitas vezes tirando o texto do contexto ou colocando textos isolados sem entender o todo das Escrituras.
a sistematização das Escrituras, fazendo mal, conduzindo mal, influenciando mal e muitas vezes tendo aí um desserviço no Evangelho. Então é muito importante isso. Acho que nesse momento, principalmente de pandemia, nesse momento de confusão hermenêutica, teológica, nesse momento de polarizações políticas trazidas para dentro da igreja, nós precisamos ter muito cuidado e usar aqui a sabedoria do nosso mestre, né? Que a vida em primeiro lugar, a vida salvando, tem que ser salva. Nós precisamos pensar em textos das Escrituras não isolados, mas textos que esclarecem outros textos mais obscuros, para que a nossa teologia seja firmada na palavra, não em textos ou interpretações humanas isoladas. Então eu aprendo com Jesus esse grande princípio, e não é à toa que este é o principal princípio da Reforma Protestante. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com Jesus é, de fato, toda a nossa missão, ou toda a missão de Jesus, e deve ser a missão da igreja, é salvar vidas, é ser um instrumento de graça para este mundo. Foi isso que Jesus veio revelar. Se você lê o Evangelho de João, logo no início, quando o apóstolo João prega o Evangelho e começa a falar do Logos de Deus, ele diz: a lei foi nos dada por Moisés, a graça e a verdade foi trazida por Jesus. Ele, Jesus, é aquele que inaugura o tempo da graça, a era da graça. E a vida e a misericórdia são elementos fundamentais nesta era da graça. Misericórdia eu quero, né? Então, Jesus, quando diz: eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, quando ele pergunta: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar perecer? Jesus está aqui dando sinal claro no início do seu ministério de qual é a tônica da sua missão. E a sua missão é esta, que o apóstolo João também diz isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João capítulo 10, quando ele fala da missão do bom pastor. Então, a missão da igreja é esta também. A missão da igreja não é produzir guerras, não é produzir morte, não é produzir violência. A missão da igreja não é necessariamente, queridos, se envolver em cenários muitas vezes políticos para prejudicar, para envolver as pessoas em ódio. Não é. A missão da igreja é a missão que Jesus nos deixou: levar as boas novas de salvação, de vida, ser um instrumento de vida. E tem um voto muito interessante, eu acho que é do ministro Barroso, nessa votação aí, na DPF aí, da questão se podia os municípios e os estados ordenar o fechamento das igrejas, né, presenciais, na verdade, os cultos presenciais nesse período de pandemia. E eu achei muito interessante quando ele disse que na Constituição não há um direito fundamental à morte, há um direito fundamental à vida. E isso era para salvar a vida. E o ministro entendeu muito melhor, talvez, o evangelho do que os pastores que ficavam aí defendendo essa ideia. Então nós precisamos entender, queridos, que a missão da igreja é contribuir para que haja salvação, contribuir para que tenha vida, contribuir para que as pessoas sejam salvas, não sejam mortas. Então entenda que é muito difícil, é muito cruel esse tempo que nós estamos vivendo, e muita gente quer a todo custo, né, que as igrejas abram para mesmo em período de pandemia, porque a igreja é essencial. Eu creio que a igreja é essencial, mas o templo não é essencial. Nesse momento não. É um período, é um tempo que nós precisamos interpretar usando a própria Escrituras. A vida tem que estar acima desses momentos religiosos. A vida precisa ser preservada. Nós precisamos fazer o máximo possível para salvar vidas, não para matar. Então, aqui tem um princípio também para a gente usar nesse momento. Não precisaria usar outros, que nós temos vários outros, né? A ideia de que a igreja não é o espaço físico, que é a igreja, é muito importante também. A comunhão é fundamental. A gente pode ter conexão e comunhão mesmo muitas vezes não estando presente, né? Então a gente pode fazer da comunhão muito mais do que simplesmente estar presente nesse momento que pode ser até um risco para os outros. Então tudo isso está
tem aqui nesse texto para a gente pensar? E eu, quando olho para esse texto, eu penso nesse cenário também. A igreja está aqui na terra, a igreja está aqui no mundo para salvar a vida, para curar, para ser um instrumento de salvação e não de morte. E a última coisa que eu quero destacar nesse texto, né, que é o desafio da igreja estar correndo risco sempre. A igreja vai se ela seguir Jesus, se ela fizer o que Jesus faz ou fez, ela vai ser alvo do ódio, ela vai ser alvo da perseguição, da morte. Olha o que o texto diz. Quando Jesus Cristo propositalmente pega o homem que está a mão ressequida, chama para o meio da multidão, onde das pessoas estavam, levou para o meio e cura na frente de todos. Literalmente Jesus está mostrando para eles essa verdade. Olha, a vida está em primeiro lugar, eu vou curar, estende a mão, assim o homem fez e ele foi restaurado. E o texto diz, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Religiosos cheios de ódio, religiosos que se diziam zelosos pela lei, mas querendo matar o autor da vida. Religiosos que se diziam zelosos pelo dia do sábado, zelosos por aquilo que a Bíblia diz, mas com ódio no coração, tentando maquiar já a morte de Jesus. E esta foi a tônica. Leia os evangelhos. Várias vezes Jesus precisou até fugir, sair, se isolar, se distanciar, para poder não ser pego antes do tempo. Jesus sabia que era para aquela hora que ele tinha vindo, e quando chegou a hora, ele mesmo se entregou. Ele mesmo foi para Jerusalém para isso, para ser morto. O texto diz, quando ele começa a descida, né, eu acho que é a partir do capítulo 9 de Lucas, quando Jesus começa, ou é a partir do versículo 12, do capítulo 12, quando Jesus Cristo decide ir para Jerusalém, Jesus Cristo já tinha consciência que ia para Jerusalém para ser morto. Então Jesus se entregou, mas antes do tempo, antes de Jesus se entregar, várias vezes eles já articularam como matar Jesus. E não é porque Jesus estava fazendo mal, é porque Jesus estava fazendo bem, porque Jesus estava quebrando um sábado, porque Jesus estava quebrando as conversões deles, Jesus estava confrontando a hipocrisia deles, Jesus estava lá mostrando qual era a missão do Filho de Deus aqui na terra, né? Era uma missão totalmente na contramão da religiosidade farisaica daquele povo. Então preste atenção que quando a igreja ela faz o que Jesus fez, ou ela está comprometida com a missão de Jesus, ela vai correr esse mesmo risco de ser perseguida, de ser odiada, né, de ser muitas vezes instrumento da fúria do mundo, mas muitas vezes muito mais da fúria dos religiosos. Lembra que Jesus não foi morto pelos de fora, foi morto pelos religiosos. Então, religiosidade vazia mata. Religiosidade vazia é um perigo. Religiosidade sem graça é uma mistura muito perigosa. Então, que Deus nos ajude a aprender com esse texto estas verdades. O sentido pela qual a palavra foi escrita, Deus nos deu a lei ou algumas regras. Entender que Jesus Cristo nos ensina a interpretar as Escrituras de forma correta, dando sentido àquilo que de fato originalmente ela foi escrita, como ela foi escrita. Jesus Cristo como nos ensinando que a vida e salvar a vida está acima de qualquer outras regras, e Jesus Cristo sendo alvo do ódio dos religiosos que são hipócritas, que são fariseus. Então, tenha muito cuidado para ver de qual lado você vai estar neste mundo, né, nessa hermenêutica, nesta Babel hermenêutica. Esteja do lado onde Jesus está, esteja do lado de Jesus, esteja no caminho de Jesus, fuja da religiosidade, fuja do farisaísmo, fuja da religião com essas várias manipulações e muitas vezes interpretações que são movidas ou são forjadas pela maldade do homem, não pela graça, não pelo Espírito Santo que produz vida e traz vida abundante para as pessoas. Que Deus nos ajude a sermos filhos de Deus, servos de Jesus, instrumentos de Jesus, salvos para salvar vidas. Esta é a minha palavra para você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor.